Crianças podem ir lá. Eu vou convidar os queridos para abrir a sua Bíblia lá no Salmo 136. Este é um salmo que exalta e muito a misericórdia de Deus. Este hino ele era cantado no tempo da Páscoa. Provavelmente alguns acreditam que era enquanto eram feitos os sacrifícios de animais. Então se cantava este hino aí. Nos seus 26 versos, todos eles trazem essa frase, porque a sua misericórdia, sua do Senhor, né, dura para sempre. Todos os versos têm essa parte como se fosse um refrão do cântico, né, porque os salmos eram cantados. Então é como se houvesse uma canção responsiva, uma parte de uma congregação canta uma parte do hino e a outra faz a resposta, porque a sua misericórdia dura para sempre. Para que a gente possa entender um pouco melhor a implicação desse cântico, desse salmo, é importante que a gente entenda um pouco a palavra que está aí como misericórdia. Essa palavra no idioma original, que é hebraico, é a palavra hesed, que muitos conhecem, que fala do amor de Deus de uma maneira assim um pouco diferente do que nós conhecemos tradicionalmente amor. Por conta disso, por não ter uma palavra específica, nas nossas Bíblias, essa palavra do hebraico, hesed, foi traduzida nas diversas versões como benignidade, fidelidade, misericórdia, bondade, lealdade e também amor firme e decidido. Um amor de uma forma que só Deus pode ter. Então, quando o salmista repetiu aqui neste salmo, em todos os versos, porque a sua misericórdia dura para sempre, ele está trazendo para a sua mente essa característica que Deus tem, que é um amor que é de tal forma, é um atributo divino, é a palavra talvez mais exaltada pelo povo judeu que a conhece no original, no hebraico. Eles dão muito valor para esse atributo específico de Deus como algo assim de muito valor. E excede até a nossa compreensão num certo sentido. E por que essa palavra tem tanta importância assim? Porque mostra que Deus consegue nos amar de forma fiel e constante, mesmo quando nós somos inimigos dele, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós de alguma forma agredimos a Deus com algum procedimento nosso, ele ainda assim continua nos amando. E a palavra vai além, ela diz que esse amor de Deus pode ser manifestado até mesmo dentro de uma disciplina, quando Deus nos disciplina. A própria disciplina é uma amostra desse amor paternal que Deus tem, que mantém a fidelidade de Deus para conosco, não importando as circunstâncias. Evidentemente que a palavra de Deus não trata exclusivamente desse atributo de Deus, então nós vamos entender, olhando a Escritura, e claro, você sabe, o fato do amor de Deus, a misericórdia de Deus ter essa característica, não implica em que de alguma forma a gente está liberado para continuar pecando, como se Deus não existisse, porque de qualquer forma Ele vai manifestar o amor dele por nós. Não é isso que a Escritura vai nos ensinar, pelo contrário, né? Essa palavra também fala do amor de Deus, não só como um amor que é fiel, mas também é inesgotável. Ele não vai acabar nunca. Isso é um atributo de Deus, vai acompanhar Deus por toda a eternidade. Não tem como de alguma forma tentar suprimir ou modificar Deus com relação a esse amor, né? Uma coisa importante também é que essa palavra, quando aparece, ela está ligada a um amor de Deus, que é resposta de Deus para a queda e para com a redenção prometida. Então, como Deus nos prometeu desde Gênesis capítulo 3, verso 15, que haveria um plano para a redenção do homem, as intervenções de Deus que vêm permeadas pelo amor, por esse amor de Deus, são exatamente as mostras desse amor de Deus que está implicando em fazer o seu plano acontecer.
Então, é a providência de Deus que entra para poder realizar aquilo que Ele prometeu desde lá do Éden, mas também principalmente nas alianças a partir de Abraão. Então Deus chama um povo que é seu para trabalhar com esse povo, para redimir, para abençoar esse povo. E como a gente não é capaz de fazer as coisas que Deus teria, vamos colocar supostamente, claro, Deus Ele sabe todas as coisas antes, como nós não temos em nós a capacidade de atender uma expectativa de ser melhor, Deus entra com esse amor, com essa misericórdia, para ajudar o homem a poder dar uma resposta satisfatória para Deus. Então veja que é uma palavra que tem um amplo espectro, por isso que ela foi traduzida de diversas maneiras aí para falar desse atributo divino, né? Que talvez também é o que mais encontramos na escritura do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento está repleto dessa palavra. Talvez o melhor correlato que nós vamos ter dessa palavra no Novo Testamento, que foi escrito no outro idioma, foi escrito em grego, é o amor ágape, que nós vamos encontrar principalmente lá exaltado, 1 Coríntios capítulo 13 todo, que fala do amor de Deus, fala de diversas características do amor de Deus, e vai finalizar dizendo que é um amor que jamais acaba. Então esse tipo de atitude de Deus em relação a nós é o que é essa palavra que está traduzida aqui nos 26 versos desse salmo como misericórdia, como essa relação de Deus para com o homem que dura para sempre, não é? Muito bem, este salmo ele tem alguma característica assim construtiva interessante. Nós poderíamos ler alguns blocos dele que são temáticos, sem repetir o refrão, e talvez repetir o refrão só no último dos versos daquele bloco, ele faria sentido também e talvez daria mais sequência. Mas como ele era musicado, o salmista, guiado por Deus, ele foi colocando a repetição. Então, por exemplo, no verso 1, ele vai dizer para nós: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então ele começa o salmo trazendo aqui exaltação e adoração a Deus pelo fato de Deus ser bom. Uma coisa para nós nunca esquecermos: nós devemos fazer como o salmista diz, render graças ao Senhor porque Ele é bom. E ele diz aqui então a primeira vez, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim ele repetirá ao longo de todo o salmo. Depois, nos versos 2 e 3, nós vamos ver o salmista falando sobre a soberania de Deus. Ele vai mostrar que o Deus que nós cremos é um Deus soberano. E ele vai, ainda que de forma bastante curta, até um pouco incipiente, mas ele fala duas questões acerca de Deus que vão exaltar a soberania de Deus. Ele diz no verso 2: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 3: rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que o salmista está exaltando aqui nestes dois versos? Primeira coisa é que só o Deus das Escrituras é Deus. Embora os povos que viviam não só no Oriente Próximo, mas na Ásia Menor, na Mesopotâmia, não importa onde fosse, haviam muitos deuses que concorriam no culto, como o próprio Baal e outros, Astarote, a deusa. Mas o que o salmista está exaltando aqui? Ele é Deus dos deuses. Não que eles estejam concorrendo de alguma forma, mas é que os outros não são nada. Essa é a questão que está sendo afirmada aqui pelo salmista, que nós devemos render graças a Deus porque Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Então, não há nada que possa ser comparado aqui com a soberania de Deus, porque a distância de Deus para qualquer outra coisa ou ser que nós possamos querer comparar é uma coisa descabida, é absurda. Qualquer coisa que é finita, quando comparada ao infinito, some, desaparece. Nós não podemos comparar nada como se pudesse haver algum parâmetro para ser traçado para encontrar qualidade em alguma coisa, em alguma pessoa, em algum Deus feito por homem que pudesse chegar perto. Então, só Deus é soberano, é o que o salmista está dizendo, e nos dois versos ele finaliza dizendo: porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí nós vamos ver agora os versos 4 a 9,
E o que esses versos estão exaltando, e eu coloquei aqui? O salmista vai dizer, eu estou dizendo salmista e não citando o nome, porque esse salmo nós não conhecemos a autoria, não é de Asaf, não é de Davi, é um salmo de um salmista que nós não conhecemos, não está aí assinado, mas o salmista vai falar agora entre os versos 4 e 9, que as obras do Senhor são incomparáveis, não tem comparação. Não há nada que se possa querer buscar para comparar com as obras de Deus e tentar, até porque ninguém cria nada, só Deus é criador. E ele fala então no verso 4, há único que opera grandes maravilhas. Verso 5, aquele que com entendimento fez os céus. Verso 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas. Verso 7, aquele que fez os grandes luminares. Verso 8, o sol para presidir o dia. Verso 9, a lua e as estrelas para presidir a noite. E em todos esses versos, após essas afirmações, ele fala, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então vejam que Deus fez os céus, fez as estrelas, ele colocou todas estas coisas de tal forma que nós temos o sol para guiar o dia, a lua que vai coordenar a noite, todas obras perfeitas da mão de Deus, obras incomparáveis. Eu no domingo, acho que foi domingo passado, até compartilhei com alguns irmãos, eu estava assistindo aquele programa Canal Livre, e foi um grande físico, se não me engano acho que é ligado à Unicamp, e ele acabou de lançar um livro, e ele fazia aquelas afirmações do tipo, né? Eles chutam bastante, não, o mundo atual tem 20 bilhões de anos talvez, sendo que o nosso sistema solar tem 12 bilhões de anos, e ele foi afirmando muitas coisas assim que são impressionantes, baseadas no tamanho do cosmos e em todas estas coisas, e o programa discutia a possibilidade de haver vida fora da Terra, né? E foi interessante porque todas as afirmações dele eram assim bastante evolucionistas e claro, ateias, né? Mas num dado momento do programa, ele falou o seguinte, eu sou cientista, mas nós não podemos negar uma dimensão do homem que é a espiritualidade, porque na verdade a gente não sabe nada. Nós nem sabemos como a vida começou na Terra, para ser honesto. Nós não sabemos, mas por que ele diz que não sabe? Porque eles estão procurando uma cadeia evolutiva que de fato não existe, não tem fósseis, não tem nada, então eles estão no vazio, negando o criacionismo. Então ele falou, olha, a fé é uma coisa que a gente deve considerar, alguém tem verdades a partir da fé e outras coisas, mas na verdade a gente não sabe nada, nós não sabemos ainda explicar nem como a vida começou aqui no nosso planeta. Nós sabemos que a palavra de Deus nos revela, então revela todas estas obras grandiosas que mostram sobretudo três coisas importantes nesses versos que eu acabei de ler e que são fundamentais para nós. A primeira é que Deus é poderoso, a segunda é de que Ele é sábio e a terceira é de que Ele fez tudo perfeito. Isso é o que nós encontramos aqui nos versos 4 a 9. Agora você fica pensando, queridos, um Deus que é poderoso, que é sábio, que faz tudo perfeito, é um Deus maravilhoso. E para cada verso o salmista vai reiterar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós podemos entender que a razão de todas estas coisas existirem é o amor de Deus para conosco. É o amor de Deus que é manifesto em todas estas coisas. Dos versos 10 a 22, nós vamos encontrar um bloco de versos que vão dizer que Deus cuida e defende o seu povo Israel à época do Salmo, mas nós igreja hoje. Então vejam, queridos, Deus cuida e defende o seu povo, e foi assim então com Israel, e ele vai mencionar alguns episódios, e eu vou fazer de novo uma leitura pulando o refrão do hino, ao final nós o mencionamos, mas ele diz assim a partir do verso 10, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, e tirou Israel do meio deles, com a mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis,
e tirou a vida de famosos reis, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança, e em herança a Israel, seu servo. Então vejam, ele finaliza aí, porque a sua misericórdia dura para sempre, intercalando a cada verso. Ele narra um pequeno trecho de como foi o Senhor cumprindo a sua aliança, as suas promessas, e tirando Israel lá do Egito, abrindo o Mar Vermelho, afogando o Faraó. O povo de Deus passou com o pé seco. Deus fez todas estas coisas, feriu outros reis que intentaram contra o povo de Deus e arrumou uma terra e um lugar para eles poderem ficar, porque era a promessa de Deus, porque Deus tinha compromisso com a sua aliança, e por isso que a cada verso então o salmista diz: porque a sua misericórdia dura para sempre. Talvez nós devêssemos colar isso na geladeira de casa durante uns 15 dias para nunca mais esquecer dessa verdade, para ler todo dia, poder lembrar que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós não, a sua misericórdia sim. Seremos eternos com o Senhor? Sim, e vamos continuar desfrutando desta verdade por toda a eternidade. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, de forma um pouquinho fracionada entre os versos 10 e 22, nós vemos do 10 a 16, que ele libertou o seu povo da escravidão e os protegeu quando fugiam e quando foram entrar na terra. Verso 17 a 20, ele defende o seu povo dos seus inimigos. Uma qualidade importante de Deus: ele defende seu povo dos seus inimigos. E por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Versos 21 e 22, ele cumpre suas promessas. Então vejam que atributos que de fato levam o nosso coração, quando a gente para meditar, a gente começa a olhar e ver que Deus cuida e defende o seu povo, ele liberta, ele defende, ele cumpre promessas. Então isso traz exultação ao nosso coração, isso deve direcionar a gente deve ter essa sensibilidade, como fez com o salmista, para poder olhar todas estas coisas que Deus faz e falar: puxa, a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Nos versos 23 a 25, ele vai mostrar que Deus não esquece do seu povo, ele não esquece de nós. Ele diz: a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou de nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. Por que Deus faz estas coisas? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E o salmista intercala também aí. Como eu disse, 26 versos, 26 repetições desta frase, que a encontramos também em outros salmos. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Por fim, ele inicia no versículo 1 com exultação e adoração, e ele fecha o salmo no verso 26 também com adoração, com exultação. Ele diz: tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele fecha o salmo de novo exaltando ao nome do Senhor. Ele abre e fecha o salmo exaltando a Deus, enaltecendo a Deus, destacando qualidades de Deus. Lá no salmo, no verso 1, ele vai dizer que é porque Deus é bom, não é? Nós devemos exaltar a Deus por sua bondade. E no 26 ele vai dizer aqui que nós devemos tributar louvores ao Deus do céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olhando para esse texto, queridos, esse chamado à exultação com o qual ele fecha aí, nós poderíamos pensar em algumas aplicações para nós que esse texto vai trazer. Por quê? Porque o salmo está dirigido a alguém que é do povo de Deus, e mostrando uma atitude que deve fazer parte daqueles que são o povo de Deus. Hoje o povo de Deus somos nós. O povo de Deus hoje é a sua igreja. Muito bem, e no primeiro verso nós falamos sobre a exaltação que o salmista faz, mas o primeiro bloco, os versos 2 e 3, eu comentei quando nós lemos que o salmista mostrava que Deus é soberano. Isso significa que Deus não se dobra a ninguém, que Ele não conhece derrotas e que Ele não tem concorrente. Então, quando você vê
pseudo-igrejas dizendo que agora nós vamos clamar a Deus porque o diabo saqueou a sua vida e Deus deu uma bênção, o diabo tirou. Isso é mentira. Deus não está medindo força com seu inimigo é nada perante Deus. Deus é todo poderoso. Amém. Deus só tem poder para fazer todas as coisas. É claro que alguém que descamba para o pecado está cedendo sua vida para que o inimigo opere e ele vai tirar proveito disso. Mas às vezes nós vemos uma pregação que parece que Deus não é mais soberano e ele está tirando um braço de ferro aqui, daqui a pouco ele está perdendo, agora reagiu, aí está... Isso simplesmente não existe. Não existe. Deus é soberano, ele não tem concorrente, não mede força, não se dobra a ninguém. Pelo contrário, tudo se submete a ele. Esse é o Deus em quem nós cremos. Por isso que o salmista falou que ele é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores. Agora, isso tem que ter uma aplicação prática para nós. Isso precisa consolar o nosso coração, precisa nos confortar. Esse é o Deus que nós servimos, que não se dobra para ninguém, que não se curva, que não perde, que consegue realizar toda a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Isso consola o nosso coração. Isso deve consolar o nosso coração. Isso deve reduzir as nossas aflições. Como é o Deus que nós cremos? É o Deus soberano, todo-poderoso, que não se dobra a nada e nem a ninguém. Esse é o Deus que nós servimos. Isso tem que mexer com o nosso coração, não é? É animador. Um Deus que pode e deve sempre devolver o sorriso para nós. Então, quando a gente fica meio tristinho, viu, Natalina? Tem que animar, porque nós cremos num Deus todo-poderoso. Ele pode devolver sorriso para o nosso rosto. E assim nós devemos nos apegar às coisas de Deus, olhando para essa qualidade de Deus fundamental. Ele é soberano. É nele que nós devemos buscar ajuda e lembrar: a sua misericórdia dura para sempre. Ele pode entrar com providência na minha situação, porque ele é soberano. Ele não está subordinado a nada, pelo contrário, ele a tudo e a todos submete. Então eu posso descansar meu coração nas coisas de Deus. É o que está por trás das afirmações que o salmista nos faz aí nos versos 2 e 3. Talvez a gente vai dizer, e todos nós poderemos enfrentar essa situação: poxa, mas está muito difícil, eu não vejo saída para mim, eu não sei o que fazer. Ainda assim deveremos buscar forças para confiar no Deus soberano, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Ele vai trabalhar no nosso coração. O segundo bloco dos versos que nós tínhamos visto lá, versos 4 a 9, eu mencionei que as suas obras, as obras do Senhor, são incomparáveis. E a qualidade que está ali por trás daquelas coisas que o salmista cita, eu mencionei, é poder, sabedoria e perfeição. Queridos, estas coisas são marcas registradas da obra do Senhor. Imagine um ente que pudesse ter todo o poder, pudesse ser todo poderoso, mas que não tivesse sabedoria e perfeição, fazendo coisas gigantescas, talvez até infinitas, mas erradas, desastrosas. Agora vejam que Deus, na sua perfeição, Ele não só tem todo o poder, mas Ele também entrelaça com sabedoria e perfeição. Então, até naquilo que pode acometer a cada um de nós e parecer uma tragédia para a nossa vida, nós precisamos lembrar que Deus continua todo poderoso, sábio e perfeito. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe como é a nossa capacidade de suportar, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que vai nos dar e o que vai de melhor forma possível promover a glória dEle num plano perfeito. Esse é o Deus que está lá com estas qualidades entre os versos 4 e 9 que o salmista exaltou lá, não é? Que Deus equilibrado é esse, que controla todas as coisas, que tem domínio, que tem poder, e nós vemos as perfeições de Deus em todas as suas obras, coisas maravilhosamente grandes, que nós não conseguimos nem às vezes explicar, não é? E a nossa vida também, queridos, ela é uma obra de Deus que tem estas qualidades, que recebe o poder de Deus, que tem perfeição e que estão debaixo de um Deus sábio.
Então, quando nós olhamos para nós, cada um de nós somos uma individualidade, uma pessoa que não é igual a outra, pode se parecer em algumas coisas, mas nós somos indivíduos exatamente ímpares, pessoas que foram dotadas de habilidades, de qualidades, de uma estrutura emocional, de uma série de coisas que faz cada um de nós ser exatamente um indivíduo, uma pessoa sem nenhuma igual. E Deus consegue fazer isso com bilhões de pessoas, de forma que cada uma delas é objeto do seu poder, da sua sabedoria e das suas perfeições. Nós trazemos isso aí, por isso que nós somos únicos. E às vezes a gente vê algumas habilidades, né? Então, às vezes a gente vê o Neymar dar um drible daquele, a gente meio que se projeta e fala, caramba, se fosse eu lá, pensou dando aquela cortada e tal. Às vezes é gostoso a gente pensar ser alguém, ser alguma outra coisa. Queridos, a melhor coisa que pode acontecer para cada um de nós é a gente ser exatamente o que é, porque esse é o plano de Deus com as perfeições de Deus. Então, se o plano perfeito de Deus desejasse que eu fosse o Neymar e não ele, eu seria o Neymar, talvez ele estivesse pregando aqui hoje. Agora, esse mundo maravilhoso de Deus acontece e se realiza com perfeição, com poder, com sabedoria, com a gente sendo exatamente o que é. E aí a gente vai ter que lembrar sempre que em tudo isso, a misericórdia do Senhor dura para sempre sobre as nossas vidas. E a gente vai vivendo e vai sentindo e experimentando as coisas de Deus. Versos 10 a 22, aquele trecho que fala muito sobre Israel, o Egito. Eu mencionei que aquele bloco tem como tema que Deus cuida e defende do seu povo. Queridos, o que será uma pessoa, alguém que poderia nos trazer temor? O que será que nos aflige? Eu sei que todos nós temos alguns temores, alguns medos, eles são até naturais em alguma medida, mas o que será que poderia trazer algum temor para nós ou alguma aflição que poderia nos descontrolar? E eu sei que cada um tem uma estrutura, é mais frágil aqui ou ali, mas será que um futuro incerto, com falta de perspectiva, uma insegurança, talvez um diagnóstico não muito bom de uma doença, alguma coisa, insegurança com relação a dinheiro, a filhos, ao futuro, agora como é que eu vou envelhecer, eu parece que assim estou vendo uma coisa meio nebulosa. O que será que poderia trazer temores para nós? Incertezas dos mais diversos tipos, não é? O que será que iria se instalar em nós e deixar a nossa vida meia com falta de colorido, de perspectiva, porque a gente iria ficar pessimista e achar que as coisas estão ruins demais? Não sei, muitas coisas podem acontecer nesse sentido, mas como nós vimos nesses versos, queridos, mesmo um mar que parecia intransponível, o Senhor abriu para o seu povo passar. Amém. Então Deus pode fazer estas coisas com a gente. O que será que vai dar um medo para nós, vai deixar a nossa vida meio ruim? Ando meio abatido, estou ficando meio deprimido, estou enfrentando essa situação, aquela. E eu sei que todos nós sentimos isso. Eu também tenho uma estrutura emocional que às vezes quer me levar para situações que vão tirando talvez de nós a possibilidade de encontrar a graça de Deus nas mais diversas situações, não é? Mas esse amor fiel de Deus que está retratado aqui como misericórdia deve reerguer o nosso homem interior em todas as situações. Veio o medo, agora vem a incerteza, o futuro está incerto, está nebuloso, minhas possibilidades se encerraram, não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Queridos, o Senhor pode restaurar um novo ânimo dentro de nós, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. O Senhor afasta inimigos, o Senhor defende aqueles que são seus. Muito provavelmente, talvez em algumas situações, essa motivação de Deus vai passar por buscar socorro aqui na própria comunidade da fé. A igreja é quem vai tirar de nós, talvez, aquilo que vai fazer a gente parecer com Davi, falando lá no Salmo 23, estou andando pelo vale da sombra da morte, porém olha a perspectiva de Davi, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, o meu protetor, o meu defensor está comigo. É aquele mesmo que defendeu Israel, que derrubou os reis que perseguiam Israel. Então vejam, queridos, Deus cuida e defende do seu povo.
porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele não vai nos deixar desamparados, desassistidos, ao ponto de um medo envolver a nossa vida de tal forma que a gente vai perder a perspectiva e o brilho de querer viver. Querer viver é uma coisa básica assim, de ser cheio de vida, uma vida que é colocada por Deus para realizar propósito. Eu brinco sempre com o pessoal, né? O Suni é aluno lá no seminário, eu brinco e falo, olha, se Deus vier me chamar agora, então eu me agarro num guarda-roupa e falo, Senhor, deixa eu ficar mais um pouco. Mas a vida lá em cima não é melhor? É claro que é, muito melhor. Mas tudo aquilo onde Deus infundiu vida tem sede de viver. A gente quer viver, não quero morrer. Eu quero estar com o Senhor, por isso eu clamo pelo arrebatamento, seria muito melhor, é claro. Então nós temos sede de viver. Os ovos da dengue, da zika e da chikungunya estão encapsulados desde o ano passado e agora com calor vão eclodir, eles retêm a vida. Bactérias foram encontradas em múmias com mais de 1000 anos que estavam encapsuladas e voltaram a viver. Aonde Deus infunde vida, tudo aquilo quer viver. O guepardo corre atrás daquele bichinho lá que ele empala. É o bicho mais rápido do guepardo, né? Já viu como aquele bichinho corre? Quer viver. Quer viver. Então às vezes a gente perde a perspectiva e acha que a vida ficou sem sentido, está muito amarga, porque nós temos temores e incertezas. Queridos, Deus cuida do seu povo e o defende. A sua misericórdia dura para sempre. Então isso tem que levantar, falar com o nosso espírito. É uma verdade espiritual que o Espírito de Deus comunica para nós, para fazer a gente poder se animar no Senhor e falar, não, eu vou batalhar nessa situação, eu vou correr atrás disso, eu vou me animar, eu não vou parar com isso, não vou deixar isso aqui se tornar um medo que vai ser um medo paralisante. Daqui a pouco vai me encostar em casa, daqui a pouco vem depressão, todos os dias são cinza, e talvez, eu não sei quantificar, mas quem sabe 90% dos casos de depressão são causados pela falta de perspectiva com dias melhores, com a falta de algo que se possa depositar confiança para renovar a força e levantar e caminhar. E a pessoa então vai se apequenando naquela coisa e perde a perspectiva da vida. E talvez crentes assim não conseguindo lembrar que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Isso é uma verdade inequívoca. Deus cuida e defende os seus filhos. Versos 23 a 25, eu coloquei lá, Deus não esquece de nós. E às vezes quando Deus parece demorar um pouco, a gente acha que Deus teria talvez se esquecido de nós. Queridos, a misericórdia do Senhor dura para sempre, como eu falei no início dessa mensagem, entre outras coisas, porque só através da misericórdia dele agindo sobre nós, ele vai se manter fiel às suas promessas. Então ele não vai esquecer de nada. Fica tranquilo, acalma o coração. Mas está demorando muito, pastor. Se acalma, que Deus não esquece de nós. Graças a Deus por isso. Ainda bem que Ele não esquece. Se fosse igual a nós, já pensou? Quanta tragédia aí. Então nós temos essa certeza, queridos, e devemos sempre cultivar, trazer isso à mente, uma interação espiritual, de olhar e falar, está muito feia a coisa aqui, mas eu sei que Deus não esqueceu de mim nesse exato momento. Você pode olhar lá, igual agora, são 7h25, dia 13, o Senhor está lembrando de mim, Ele lembrou ontem e continuará lembrando amanhã. Mas as coisas não mudaram, é um modo de Deus agir, mas eu sei que a misericórdia dele dura para sempre, que Ele não esquece de mim, Ele vai cuidar de nós aí. Lembrem-se do caso de Jó, que quando a tragédia se abateu sobre Jó, alguma coisa que foi feita com consentimento do próprio Deus, e Jó amargou dias difíceis, onde certamente cada dia que ele amanhecia e a situação permanecia daquele jeito, ele deveria pensar, Deus está demorando para acontecer alguma coisa. Deus Pai, será que o Senhor esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu de mim? E nós podemos então confiar que Deus nunca se esquecerá de nós, e nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós podemos saber que se Deus não poupou seu próprio Filho, Ele não se esquecerá de nós em hipótese alguma.
Ele sempre vai ser um Deus com providência, um Deus supridor, um Deus abençoador. Como a história registra que Deus tem sido com o seu povo. Queridos, nós vemos esse salmo então, que repete 26 vezes que a misericórdia do Senhor dura para sempre, e nós precisamos nos lembrar de todas estas coisas, que esse amor de Deus, retratado aqui como misericórdia, é um amor fiel, um amor leal, que nunca vai falhar, que sempre irá nos acolher, que sempre fará com que Deus entre com providências, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, como a própria palavra diz. Deus não pode negar a si mesmo e contrariar os seus próprios atributos. Esse amor fiel, esse amor leal de Deus sempre haverá de nos acompanhar, agora e pela eternidade. É um atributo de Deus que sempre vai estar nos cercando, trazendo um cuidado para nós. E eu queria agora que nós pudéssemos orar, queria que você baixasse a sua cabeça, lembrando que a misericórdia do Senhor dura para sempre, lembrando que por conta disso, nós podemos lembrar que nós cremos num Deus que é soberano, que tem obras incomparáveis, que cuida e defende o seu povo e que não esquece de nós. Queridos, nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus incomparável, um Deus em quem nós podemos nos alegrar de forma total e absoluta. Talvez mesmo que nós venhamos a fracassar em algum momento, a gente pode buscar sempre uma renovação da alegria no Senhor, um reequilíbrio da nossa vida, um ânimo novo, e gravar isso. Senhor, obrigado porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque a Tua misericórdia dura para sempre. Enquanto a igreja está orando, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui neste auditório, mas eu gostaria de perguntar, será que há alguém aqui que ainda não conhece a Jesus, que não conhece esta mensagem, que não depositou ainda sua confiança total na pessoa de Jesus Cristo e gostaria de fazer isto hoje? A palavra de Deus diz que há um modo certo de nós entregarmos a vida a Jesus e desfrutarmos dessa misericórdia que dura para sempre. Se houver alguém aqui entre nós que se interessou por esta mensagem e gostaria de saber mais acerca dela, eu queria que você sinalizasse levantando uma de suas mãos para eu conversar com você após este culto. Há alguém que gostaria de saber mais acerca de Jesus, que não conhece a palavra do Senhor? Você pode sinalizar, levante uma de suas mãos aí onde você está e eu ao final do culto falo com você. Tem alguém? Senhor Deus, nós sabemos que há uma diferença muito grande entre ler neste salmo 26 vezes que a Tua misericórdia dura para sempre e poder vivenciar isso. Mas nós queremos Te louvar, Senhor, porque a Tua palavra nos desafia a isso e o Teu Espírito pode nos capacitar, Senhor. E este salmo é um grande encorajamento para as nossas vidas, Senhor. Como é bom saber da lealdade que o Senhor tem em continuar nos amando apesar de nós, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados. Por isso queremos Te louvar, Senhor, porque Jesus Cristo nos providenciou esse acesso até a Tua pessoa santíssima e nós podemos a cada dia experimentar esse amor leal, esse amor fiel, essa Tua misericórdia, Senhor, e vamos continuar experimentando dela por toda a eternidade. Por isso nosso coração está grato agora, Senhor, a Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, de coração, porque a Tua palavra é maravilhosa, ela trata do nosso coração, ela cuida de nós, ela nos aproxima de Ti, ó Deus, ela devolve a alegria, ela retira a angústia, a tristeza, ela traz perspectivas, ela mostra expectativas melhores, ó Deus, na Tua pessoa santíssima. Nós queremos nos agarrar a estas verdades, Senhor, nós queremos nos apegar. Então cuida de nós, cuida desta igreja, de cada um dos membros aqui desta igreja, de cada um destes meus irmãos queridos, de nossas famílias, que o Senhor possa cada dia renovar, Senhor, dentro de nós uma grande e renovada expectativa
ao lembrarmos que a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos por todas estas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, querido. É muito bom poder crer num Deus que tem uma misericórdia que dura para sempre.